E aí, doutor Sebastião, tudo bem? Tudo bem, Coronel? E aí, Duda? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Tranquilo. Vamos começar Hoje- mais esse projeto aí? Vamos, com fé em Deus, né? Hoje a gente começa aqui com o nosso podcast, direcionado à Associação dos Oficiais da Reserva, né, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da Associação dos Militares Vítimas do SESC 137. O objetivo aí que a gente vai ter principal aí, pessoal, é levar informação para os senhores, militares, veteranos, oficiais da reserva e também, é claro, os militares que são vítimas do SES em razão da associação da MVC. Então fique ligado, hoje a gente vai trazer já muita notícia para vocês. E aí, o Coronel disse, né, podcast. Daqui um pouco também, daqui no próximo episódio capaz, já vai ter um outro nome. Vai ficar mais marcante, né, Coronel? Mais relacionado aqui à Off-Mil, viu? Isso aí é importante justamente para a gente transmitir para os nossos oficiais veteranos e até mesmo para o conhecimento da sociedade em geral, o que é a nossa entidade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu tenho que trazer, né? Eu só poder explicar para quem está assistindo a gente aí o que é a Off-Mil, quando foi criada, qual que é a intenção, né, da Off-Mil, para eles ficarem cientes disso aí, Coronel. A fundação da Off-Mil foi idealizada por grandes oficiais da reserva, na maioria deles coronéis, tenentes-coronéis em primeiro plano, depois foi agregando os majores, os capitães, os primeiro-tenente e os segundo-tenente, até mesmo as pensionistas daqueles que faleceram, que são baluarte nesse projeto. É uma entidade nova, foi criada em 10 de junho de 1999, teve como seus ex-presidentes oficiais de grande qualidade, como o Coronel Álvaro, como o Coronel Demar Anjo de Rezende, Coronel Camilo, Coronel Antônio, o Tenente-Coronel, que daqui um dia é Coronel Caetano de Brito, Coronel Sebastião de Oliveira e muitos outros companheiros, e assessorado por outros oficiais que comandaram a corporação, foram subcomandantes gerais, comandante de grandes comandos, de destacamento, de pelotão, que tem uma história, que fizeram a história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. É importante, né? Eu estou na assessoria jurídica aqui eu sou o doutor Sebastião, muitos já me conhecem. Eu estou na assessoria jurídica aqui da Off-Mil e da MVC desde 2018, 17, né? 17. Então, na parte que toca ao jurídico, sempre orientado pelo Coronel Carneiro e por esse conselho, né, Coronel, desses oficiais da reserva, e eu cumpro destacar que sempre a experiência que tem os militares da reserva é muito grande. Não podemos pensar porque estão na reserva, a experiência que tem não pode ser utilizada hoje. Pode, e por muitas vezes a indagação que eles fazem leva a uma ação judicial, né, Coronel, para poder a demanda. Todos eles. E graças a Deus a gente tem uma grande demanda, uma grande quantidade já de processos ajuizados. A gente vai tratar depois aqui mais específico de cada um. E assim, alguns já com resultado que a gente vai trazer para vocês e dizer que estamos sempre muito atentos à necessidade da defesa do direito dos senhores, né? Coronel, mas eu acho que para a gente complementar, já que o assunto às vezes ele mistura, né? E a MVC? O que é a associação AMVC, né? Que o senhor também é presidente. Antes de eu falar um pouco sobre a MVC, eu esqueci aqui do meu vice-presidente, Coronel Pedro Francisco da Silva, primeiro comandante-geral do Corpo de Bombeiro, que é o nosso atual vice-presidente. O bombeiro sempre está na vice. Aqui sempre o presidente é um oficial da Polícia Militar. Isso pode ser investido daqui a um tempo, vai depender da vontade de cada um. E esse grande baluarte que nos ajudou a separar o bombeiro da APM, que participamos da mesma comissão, a gente não pode deixar de enaltecer o Corpo de Bombeiro através da pessoa do Coronel Pedro Francisco. Inclusive nós temos um privilégio muito grande de ter travado uma batalha muito grande na Constituinte Estadual, né, que foi a revisão, né, a adequação da Constituição Federal de 88, do qual participamos também em Brasília, juntamente com o Coronel Valtevan e outros, Coronel Camelo, Coronel Juarez e outros mais, né? Que aqui nós não podemos nominar todo mundo, né?
e que foi de grande valia hoje. Hoje o bombeiro é uma entidade, é uma instituição sólida, independente, autônomo, depende mesmo só do governo, do Estado mesmo. Mas igual o senhor falou que presidente é policial militar e o vice é bombeiro militar, não é exatamente uma regra da associação. É em razão até do próprio efetivo, da eleição quando tem, que fica dessa forma, né? Não existe isso engessado. Né? Não. Isso aqui, quando vai se montar a chapa, compor a chapa... Os próprios associados já pensam assim. Já diz, eu vou ser o presidente, o fulano vai ser o vice. E geralmente a vice cai no bombeiro, porque é o parceiro que a gente tem de maior prestígio. É até para prestigiar, porque se fosse considerar o efetivo, poderia ser 2 policiais. Mas vai acontecer um dia que o próprio oficial do bombeiro vai ser o candidato a presidente e o oficial da PM vai ser o vice. Geralmente todos têm composição na mesa, tanto na diretoria como no conselho deliberativo e conselho fiscal. PM e bombeiro unidos para sempre. Entendi. É um casamento mais perfeito que já tivemos nesse mundo aqui. E aqui na associação a gente sabe muito bem isso, né, Coronel? Não, sabemos. E a MVC? A MVC, nós assumimos também, juntamente com o nobre companheiro e jurista que a gente tem aqui, num período meio complicado, porque estava desativado no cartório, foi preciso legalizar, a Receita Federal também estava tudo irregular, normatizamos tudo isso, recuperamos com o apoio do Dr. Sebastião, que é nosso assessor jurídico, né? Por sinal muito competente e tem tido grandes vitórias, graças a Deus, e Deus continue nos iluminando. E aí nós ativamos a MVC, né? Associação dos Militares Vítimas do SESC 137. A primeira coisa que nós fizemos foi reajustar a pensão em 2018. Até o pessoal brinca, mas como é que você conseguiu? Mas graças a Deus, com o apoio da minha família no estado do Maranhão, que sempre me dá respaldo, e através do senador Edson Lobão, muito amigo do governador, ligou para o governador nos destacou no dia de uma reunião com todas as entidades do sindicato e falou: quem é mesmo que quer falar comigo a pedido de Edson Lobão? Sou eu, Tenente Coronel Carneiro. E lá fiquei com ele, decidimos, resultou na lei 18.487 de 9 de junho de 2018, que alterou o dispositivo da lei 4.226 de 2002. Aí ficou, 14.000, né? 14.226 de 2002. Aí ficou assim a pensão. Vários tipos de pensão se transformaram em duas, ou seja, uma com base no valor do salário mínimo, na época, está na lei isso aí, e a outra de 1908. Agora, de lá para cá, nós não tivemos reajuste nenhum. Em razão da negatividade do governo, toda a luta, fundamentando na negativa de que estaria em recuperação fiscal, isso ou aquilo, a gente entendeu que agora somente a justiça. E nós já protocolamos um mandado de injunção, porque na falta de lei caberia isso, mas o juiz entendeu que não seria a via eleita, e agora nós entramos com a ação declaratória cumulativa com cobrança. Fica mais dolorido para o Estado, mas infelizmente nós temos que atender, ou felizmente atender os anseios das vítimas do SESC 137. Coronel, o senhor falou que, gente, tá parecendo até que eu sou entrevistador, né? É um podcast, mas está parecendo que eu sou entrevistador. Não, mas manda bravo. Mas é as coisas que eu aprendi aqui, que eu não sabia, que eu acho que todo mundo que está assistindo tem interesse em saber também. O senhor falou que é os associados da UFMIL, né? Que são os oficiais, hoje chamados de veteranos. E quem pode ser associado à MVC? Da MVC é todas as vítimas do SESC 137. Em especial os militares, né? Porque especial os militares. Associação dos Militares Vítimas do SESC. Porque nós temos no nosso lado aí a dona Sueli, inclusive tem uma ligação muito forte com o líder do governo, e nós estivemos na Assembleia ontem para discutir um projeto de reajuste da pensão de uma forma mais razoável para o governador e que se assemelhe nos mesmos parâmetros da pensão federal. Porque veja bem,
Agora, em janeiro, a pensão federal vai ser igual ao salário mínimo. Se o salário mínimo for de 1.302, a pensão federal vai. E a pensão do Estado continua em 954. Então, explicamos isso aí, fomos recebidos pelo líder, fomos recebidos pelo seu pai, que é meu companheiro de política desde 1982, com o Iris Rezende, que sempre foi meu padrinho e será sempre. Então, nós abrimos uma porta aí. Como nós estamos em recesso, mas tinha uma extraordinária lá e ele nos recebeu. A partir de fevereiro deve ser apresentado esse projeto e aí vai resolver o problema de uma vez só. Coronel, agora tem um... Agora, falando em quem pode ser associado, todo aquele que requer um ato de bravura, uma pensão federal ou estadual, nós militar, né? Praça ou oficial. Praça ou oficial. Aqui nós é a entidade que nós representando do soldado ao coronel e seus dependentes que têm relação de causa e efeito com o Sérgio. Coronel, e tem um detalhe importante na MDC, que até é bom o senhor explicar. Por que o senhor decidiu, quando a gente reativou lá a associação em 2018, o senhor decidiu que não haveria ainda contribuição dos associados, que até hoje a gente sabe que não tem? Né? Na época até o senhor falou que não, eu quero dar uma resposta primeiro, que o senhor sabe a situação deles, né? Foi essa a intenção do senhor primeiro levar uma ajuda, conseguir uma ação judicial procedente, buscar o direito dele da forma que é possível, para depois só assim começar a ter essa contribuição? Doutor Sebastião e todos aqueles que vai assistir esse podcast, na verdade é o seguinte, um salário mínimo não dá para completar o tratamento desse povo nosso. Isso aí já está matematicamente apurado e o sofrimento dessas vítimas é muito grande. Eu tenho lutado junto do cara, tem o cara fazendo programações junto do cara, a Universidade Católica, a Universidade Federal e outros organismos, no sentido de se buscar uma saída para essas vítimas. Mas a coisa é muito complexa, porque depende de todo mundo, depende da União, depende do Estado, depende das próprias vítimas que são monitoradas e recadastradas anualmente. Então nós precisamos desse apoio, esse esforço. Então, qual era o meu pensamento? Cobrar mais uma mensalidade desse pessoal era não contribuir com a saúde deles, que está passando por misérias aí, por situações muito difíceis. Então, o que é que nós pensamos e coloquei para o nobre advogado na época? Vamos lutar, nem que a gente tire dinheiro do próprio bolso, pagando as custas e tudo e tal, e tentar a justiça gratuita, porque não tem renda, então é fácil. E são portadores de doença grave, que é a radiação. A radiação está na Lei 7.713, com isenção de imposto de renda. Sabe? Não tem o que. Aí muita gente própria, junta médica, aí diz, não, mas não tem como comprovar, não tem. Mas ele vai morrer para poder comprovar, depois que morto não adianta mais. E não é transferir para os herdeiros, então acaba tudo isso aí. Então vamos fazer, vamos. Então, esse foi o pensamento meu, que aqui não se, nem na OFMIL e nem na MVC, se tem essa ganância de ter lucro. Você pode entender, os oficiais que contribuem com a OFMIL, a Associação dos Oficiais da Reserva, é para contribuir com a manutenção dela, não tem aquela conotação de mensalidade mensal e tudo. Você vê que nós ficamos 6 meses sem mensalidade e sobrevivemos. Foi. Com a ajuda dos companheiros, dos fundadores que são responsáveis por isso. Isso aqui é entidade tipo o Rotary, a maçonaria e outras entidades de caráter filantrópico. É diferente das outras entidades, muito diferente. Então é que a gente tenta buscar o benefício, aí pede ajuda. E mesmo assim, ainda somos taxados como, eu tenho aí um tanto para receber, mas tenho que pagar R$67. Coronel, e aí então agora que a gente, esse primeiro nosso podcast aí, da ALFMIL e da MVC, foram apresentados, agora vamos voltar para a ALFMIL. Certo. O que o senhor considera aí que foi as principais realizações do senhor aqui? Eu digo do senhor porque é o senhor que está aqui, né? Eu acho que cada presidente poderia falar da época que ele foi presidente. E até
vão ser convidados a estar aqui, cada presidente, a participar com a gente em outras ocasiões, os ex-presidentes, né? Vamos convidando. Mas qual que foi, assim, o senhor acha que foi um marco, que o senhor ficou mais feliz de ter feito aqui na UFMIL nesses dias aí? Olha, o doutor Sebastião. Claro que além de ter me contratado para ser assessor jurídico, foi a maior alegria do senhor. Graças a Deus, filho de um sargento, então a gente tem agora, como uma experiência muito grande, né? Essa foi boa, né, pessoal? Não, isso aí foi importante. Bom, o primeiro passo aqui foi receber de um grande companheiro e irmão, que foi o Tenente Coronel Caetano, eu chamo coronel, e construímos um prédio, nós todos construímos um prédio, quer seja como contribuinte dessa ajuda, ou seja de outra forma, e a uma arrecadação de 20 mil para construir um prédio de 359 mil reais. Ninguém faz essa conta, não bate, mas é por causa da honestidade, ninguém ganha nada aqui, então só o carinho do povo nosso mesmo. Então construímos isso aí, foi uma coisa boa. A outra foi planejar festas aqui 3 vezes ao ano, Dia das Mães, Dia dos Pais e final de ano. Temos levado a bom termo isso aí. Infelizmente, com essa parada que deu das consignações, nós tivemos uns percalços aí, uns transtornos, mas estamos conseguindo fazer uma coisa, fazer outra. Outra coisa que a gente está fazendo aqui, que foi uma forma de interagir com o associado, é presentear com a bolsa, presentear com porta-celular, presentear com a camiseta, dentro das possibilidades financeiras. Mas o que me levou mais aqui das conquistas foi atender o pessoal individualmente, em todos os seus direitos, em todas as suas demandas, e nas ações coletivas. Essa daí eu trago a experiência do Clube dos Subtenentes Sargento. Ninguém nunca ganhou tanta ação como nós. Mas a história é grande, mas a mente nossa é curta, né? A gente esquece tudo. Mas o principal aqui é as ações coletivas, que nós não temos interesse de prestigiar um ou B. Dentro dessas questões todas jurídicas, administrativas, acompanhamento na hora da precisão do médico, de acompanhamento dos doentes, tudo nós estamos fazendo. Mas nós precisávamos de algo para melhorar, que era um veículo aqui da associação. E graças a Deus, com a nossa, o enxugamento da máquina, de tudo, que aqui quase não tem servidor, não tem funcionário, nós adquirimos um carro, um HD20, turbinado, para atender o associado. 122 mil para atender justamente o associado de suas demandas. Ir lá no Cômodo Geral, pegar uma documentação. Ir lá no advogado, levar no local que tem, que, se for preciso. Pegar um oficial aqui que vai pegar o avião lá no aeroporto, até mesmo buscar, nós já estamos fazendo isso aí. Levar na rodoviária, apesar que a rodoviária é pertinho aqui ao lado, mas na casa dele não é. Mas na casa dele não é, na casa do tio, do parente. Então é esse o objetivo nosso maior. E outra coisa que vai nos permitir agora para frente, nós já estamos planejando, estamos aguardando só a organização, que é uns encontros de oficiais veteranos no interior. No interior. Já estamos aí com a agenda quase pronta para Pires do Rio, Catalão, Formosa vai ser o primeiro encontro, depois nós vamos para Anápolis, Goiás Velho, Rio Verde, já está aí devagar. Sempre numa boa churrascaria, né, Carlos? Sempre numa boa churrascaria, ao exemplo desse do Natal e Ano Novo. A maior churrascaria de Goiânia. Aí os caras me perguntam, como é que tu fez isso aí com 20 mil por mês? É honestidade. Certo. Honestidade e comprometimento com a classe. Quer dizer, se pudesse colocar 1.705, que é o número de associadores, deve estar mais de 1.800, na churrascaria era boa. Então a próxima, eu estou imaginando aqui, nós vamos fazer no Tepeçal ali, da pecuária, que lá cabe 1.500 e poucas pessoas. Então, como nós não podemos juntar todo mundo num lugar só, nós vamos fazer diversificado, no interior e tudo, tudo na churrascaria. Nem padaria nós não vamos, a não ser tomar café. Coronel, eu trouxe aqui, um relatório que eu faço para o senhor todo mês, do andamento dos processos. Por que eu passo para o senhor? Porque o senhor sempre está informando os associados, seja por telefone, seja presencialmente aqui, o senhor sempre
por WhatsApp, o senhor está informando para eles. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento e já passar para eles, né? Não, muito como bem. que tá as ações e o que eles têm direito, né? Inclusive aquelas que já estão quase em fase de pagamento. Eu pus até nessa ordem mesmo, tentei fazer aqui a ordem das que estão mais adiantadas, se dizendo. Certo. Então, pessoal, a primeira ação que a gente vai apresentar para vocês aqui é a ação da diferença da data base dos anos 2011, 13 e 14. O que aconteceu com as databases de 2011, 13 e 14? 2011, 13 e 14, a database ela foi paga, mas ela foi paga de modo parcelado. A database, para que todos entendam, a database não é, vamos dizer assim, uma graça que o governo faz de conceder a database. Não pode ser entendida a database como sendo uma opção do governo para fazer isso. A database está prevista na Constituição, no artigo 37, e ela está intitulada, a gente fala muito database, mas é a revisão geral anual. O que é isso? Os trabalhadores da iniciativa privada, como é feito o reajuste dele? Todo ano, através da alteração do salário mínimo. E o servidor público? Não, ele não recebe salário mínimo, não é vinculado ao salário mínimo. Então tem que ter a revisão geral anual, que é pelo índice de preço do consumidor do ano anterior. E o que o governo naquela época fez? Ele falou, o índice foi 6%, mas eu vou pagar 1,5% esse ano, 1,5% no ano que vem, 1,5% no... Isso então não recompôs. A database, por que ela pega o índice de preço ao consumidor? Ela quer que aquele servidor público, ou seja, também o militar, o que ele podia comprar no ano passado com aquele salário que ele tinha, ele possa continuar comprando. É somente manter o poder de compra dele. Não é um aumento. E não é uma opção. E quando a gente entrou com essa ação lá no ano de 2018, quando ele fez esse parcelamento, na verdade, não estava atendendo à determinação constitucional. Essa ação ela já foi julgada procedente, tanto em primeiro quanto em segundo grau, já está em fase de execução, né, coronel? Que inclusive já está para ser expedido tanto os RPVs quanto os precatórios correspondentes para cada associado. E aí, por o coronel Carneiro conhecer muita gente, inclusive aqueles que tiverem interesse, tem até um investidor, né, coronel, que procurou a associação, que ele tem interesse de já até comprar esse crédito. É claro que isso tem que ser feito por cada associado, ele tem que analisar, porque essa compra, como o pagamento é depois, ela tem um deságio. Então isso é decisão individual. Mas quem tiver interesse, já pode até procurar, né, que a associação que a gente vai indicar a ele, para poder, quem quiser, já vender esse crédito. É interessante, né, que divulgar isso e falar desse já conquista, né, coronel? Que isso aí é muito importante. E o que tem que se destacar que essa é uma ação que foi feita a execução, tanto a ação quanto a execução, ela é de forma coletiva. Ela é para todos os oficiais da reserva, associados que tem BM e PM que tiver. Então, se você tem dúvida ou você não sabe se está na relação, não sabe se foi beneficiário, pode entrar em contato aqui com a UFMIL, que aí o coronel vai estar passando para vocês, para vocês, para os senhores, toda essa informação, tá? É muito importante vocês procurarem saber o direito de vocês e as informações. E vocês vão ver que a maioria das nossas ações aqui, elas são relacionadas à database, porque no estado de Goiás, coronel, parece que tem essa praxe dos governos, entra um, sai outro, sai um, entra outro e não paga a database conforme tem a previsão constitucional. E o pior, doutor Sebastião, é que, por exemplo, agora em 2023, já se tem um comentário que o governador Caiado vai pagar a database, né, desse ano, que é referente a 2022, né, conforme o senhor explicou bem aí. Mas ninguém sabe qual o percentual. Saiu um comentário que a prefeitura ia pagar 12,34. É verdade? Não sei, vamos comprovar. Vamos buscar as informações corretas para não divulgar. Mas hoje me parece que o índice, de acordo com o parâmetro que o senhor falou, deve ser 5,67.
né? Também ninguém sabe. O governador pode criar um índice dele que não seja menor. Tá? Se ele der o índice menor, já cabe a ação. Já cabe a ação. E aí, como destacar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma decisão que foi em repercussão geral e que é muito controvertida essa situação, assim. Claro que decisões elas são contestadas, a gente pode comentar com maior tranquilidade. O Supremo decidiu que o servidor público e o militar, porque, como destacar isso em outra oportunidade, a gente vai explicar a diferença de militar e servidor público, não tem direito subjetivo à database. O que é isso? Porque o índice a gente fica sabendo, todo mês de dezembro pega o índice acumulado, o INPC, e já sabe. Então deveria, teve funcionários públicos que eles entraram, servidor público, que eles entraram com a ação falando: olha, eu não tenho que ficar esperando a administração me dar a database não, se ele não faz, aqui tem que, o judiciário tem que fazer. O judiciário infelizmente não entendeu assim, falou que não é direito subjetivo do servidor público a database, porém o governo ele tem que informar, justificar o porquê não está pagando. E isso depois eu vou comentar na frente a respeito da database, foi pago ano passado para os senhores, que aí a gente vai comentar sobre isso. E não pagou as atrasadas e preferiu pagar. Que aí não tem justificativa para tanto. Não é isso que o Supremo falou. Escolhe qual que você quer pagar, não. Tem explicação para isso aí, que deve ser esclarecido. Pois bem, então nós falamos dessa ação que já está adiantada, que é a database 2011, 13 e 14, que está bem adiantada. Aí nós temos a ação ajuizada também referente à database de 2015 e 16. O que é essa database do ano de 2015 e 16? Olha só, pessoal, a database de 2011, 13 e 14 foi paga parcelado. A já de 2015, 16 e 17, que tem a outra ação, e eu vou explicar já junto então, ela já foi paga de modo atrasado. O que foi isso? Quando foi editada a lei lá 19.122, que essa lei que tem até ações que a gente tem aqui, que é a respeito da correção, que teve um reajuste salarial, lá na verdade, pessoal, o reajuste foi muito pouco, porque o artigo 2º da lei fala, olha, está incluído nesse reajuste o valor referente à revisão geral anual. Veja bem, o governo falou, estou dando um reajuste de, na época foi 12,33, só que teve ano que a revisão era quase 10%, então o reajuste mesmo foi 2%. Só que o que aconteceu? Ele pôs a previsão que a database de 2016, que ela de acordo com a lei estadual que tem, eu esqueci o nome da lei, 14 mil, acho que é alguma coisa, eu não me lembro de cabeça, ou 10 mil, ela fala que a database no estado de Goiás ela tem que ser paga em maio. E ele falou assim, olha, vai ser paga em dezembro, os reajustes eram em dezembro, então já tinha um atraso de maio até dezembro daquele ano. Mas não o suficiente, a lei 19.122, que alterou, que foi 19.122, alterou a 18.474, ela adiou para mais um ano. Ela pagou só a primeira parcela e depois ela adiou, que era para dezembro de 2015, foi para dezembro de 2016, a que era 16 foi para 17, 17 foi para 18. Então já foi ajuizada essa ação também. O Tribunal de Justiça ele tem entendimento pacífico nesse sentido. E o nosso pedido referente ao ano de 2016, ele está sendo analisado agora, já um pedido de assistência judiciária, que foi agora que o juiz requereu sobre isso, já que ele pediu agora uma planilha atualizada dos débitos. A ação da URV. A gente não concorda com a decisão, mas a decisão judicial a gente tem que acatar, recorrer no que for possível. A URV, o tribunal está passando a entender que aquela lei do aumento que teve, na verdade não é do aumento, que transformou aqueles pedulicários em subsídio, a lei 15.668, 2006. O Supremo deu uma decisão, olha, sempre que não houver o reajuste que deve ser feito do salário em razão da conversão da URV, ele tem que ser feito. Mesmo que se tenha tido um aumento remuneratório, mas esse aumento remuneratório, ele não falar que foi feita a correção da URV.
ou que tenha sido feita uma reestruturação da carreira. E aí é onde o judiciário aqui entende que houve uma reestruturação da carreira. E na verdade não houve. Continua tendo soldado, cabo, sargento, tudo normal. E o que teve foi só pegar o que era aquele tanto de penduricário que tinha para chegar ao salário final. O sistema era vencimento e agora transformou em esse subsídio. Mas infelizmente não é o que o tribunal está aceitando. A gente recorreu para o STJ para tentar reverter e vamos ir atrás, tá? Então nós falamos até agora aqui de 4 ações já que foram ajuizadas. Tem uma outra ação, essa a gente ajuizou em 2020, e essa é uma ação muito difícil. Eu já falei para o coronel, né, coronel, discutimos, mas aqui é assim, não há ação impossível para a gente não, né, coronel? Se a gente acha vai dizer não, mas não nós, né? Se achar que tem um fio de esperança, a gente vai atrás e tenta buscar direito. E essa ação, o que é essa ação? No ano de 2019, coronel, teve um sistema de proteção social, que teve a lei federal, que trouxe os parâmetros gerais do que seria esse sistema de proteção social, e depois nós tivemos a lei estadual também, que trouxe o sistema de proteção social. E uma das coisas que trouxe o sistema de proteção social foi que a alíquota da Previdência, ela ia começar com 9,5%, depois 10,5%, porém, ela iria ser cobrada sobre o total. E aqui no estado de Goiás, não só aqui no estado de Goiás, em outros estados, esse valor, ele era cobrado somente do que excedesse ao teto previdenciário. E mesmo assim, né, quando veio a nova legislação, já alterou automaticamente. Nós ajuizamos a ação para que fosse cobrada a alíquota de 9,5%, mas os nossos oficiais veteranos, que esse valor fosse tão somente descontado sobre o que excedesse ao teto previdenciário. Existe uma jurisprudência pacífica no STJ e no STF que não existe direito adquirido a regime previdenciário. Ou seja, como o regime previdenciário ele é solidário, então ele deve ser abarcado. Quando tem uma nova regra, ele é para todos, porque todos têm que ajudar daquela mesma forma. Mas nós entendemos que nesse caso aqui, nós não estamos tratando de regime previdenciário, mas sim tão somente da base de cálculo. Porque isso foi muito injusto, porque nós vemos assim, que aqueles militares, nossos oficiais da reserva, eles já tinham aquela previdência descontada sobre um valor que excedesse. Então nós vamos pegar aí acho que um segundo tenente, que o salário dele gira em torno de 10 mil, né, coronel? Por aí, eu acho, né? 14 mil agora. 14 mil, vamos dizer que vale. Em razão do teto previdenciário, ele ia pagar os 9,5 somente do valor que excedesse a 7 mil e pouco. 7 mil e pouco. Então ele ia pagar sobre 7 mil. E de repente ele passou a pagar sobre o total. Então, e o pior, doutor Sebastião, é que do soldado até o segundo tenente, em razão desse redutor, né, do teto, e sem falar do imposto de renda, eles eram isentos. E quando tinha a dedução, não pagava imposto de renda, aí era melhor ainda, porque ia pegar mais oficiais e praça, aliás, mais oficiais, né? Porque o praça até o segundo tenente já era isento, mais ou menos, né? Ele era, e de repente ele passou a pagar. E total. Se ele fosse isento de imposto de renda, era zerado mesmo, né? Então nós entendemos que o fato gerador, que foi a passagem dele para a reserva lá, deve ser considerado naquele momento aquela regra que se tinha. E aí depois tem outra regra que a gente vai tratar, que é daqueles que eram isentos do imposto de renda, que era do dobro desse teto, né? Então, é outra ação, né? Essa ação, em razão desse posicionamento do STJ, ela teve a segurança denegada, mas nós já interpomos recurso de apelação que está aguardando julgamento. Outra ação que a gente tem, que essa sim também já está em fase bem adiantada, ela está esperando apenas o recurso do embargo de declaração, é essa ação relacionada àquela lei que eu trouxe para vocês, que foi a lei estadual, a 18.474, que trouxe aquele aumento, que foi alterado pela lei 19.122. Tá aqui. Onde postergou aqueles aumentos de 12,33. Essa ação ela foi julgada procedente, em primeiro grau,
Em segundo grau, quando foi analisar, o relator ele entendeu que estava faltando um documento que era a Assembleia, a ata da Assembleia que autorizava o ajuizamento da ação. Esse documento ele já foi juntado. Quando ele chegou no tribunal, estava um desembargador substituto, porque o relator mesmo estava de férias. A primeira coisa que esse desembargador fez foi pedir esse documento. A gente juntou. Só que quando foi ser julgado, já era outro desembargador, ele falou: está faltando o documento. Volta lá para o primeiro grau, apenas e tão somente para juntar o documento e prolatar uma nova sentença. Que é claro, ela deve ser favorável, porque foi favorável. Foi favorável no primeiro. Não analisou o mérito. Mas para evitar que voltasse lá, para ter o julgamento em primeiro grau, para ir de novo para o tribunal, a gente entrou com embargos e vai ser julgado agora esse embargo no final de janeiro. Acho que está na pauta virtual do dia 31. É uma ação que gera uma diferença muito grande, né? E que a gente, como a gente é de praxe aqui, orientação do coronel, que a gente faz, é que seja sempre ajuizado de modo coletivo. Às vezes nós sofremos algum questionamento de algum associado, pelas outras associações, onde é feito de modo individual. O que a gente não faz assim? Porque infelizmente, às vezes, alguns juízes, eles têm um entendimento diferente. E isso é próprio da profissão deles, do cargo que ocupam. Não há nada de ilegal nisso. Só que para a gente explicar isso para o associado é difícil, Coronel. Falar, porque o seu caiu com tal juiz, ele já julga procedente, o seu caiu com outro juiz, nós vamos ter que recorrer. Então é melhor a gente lutar de uma vez só para todos, e aquele que tiver julgando, a decisão vai ser igual para todo mundo. Então tá, essa é uma outra ação que a gente traz. Nós temos aqui também uma outra ação, que é a ação, mais uma vez, relacionada a essa diferença salarial, a diferença da Previdência. O que aconteceu, pessoal? A lei federal, ela veio em 2019, em dezembro de 2019. Ela falou que tinha que ser 9,5%, só que sobre o total. O que o governo do estado fez? Já em março de 2020, ele já começou a descontar sobre o total. Isso para os nossos associados, que são todos da reserva, foi ruim, na verdade, até major. Porque de major para cima era melhor os 9,5% sobre o total, porque parou com o pessoal ativo. Caiu um pouco a diferença. Só que aí, até procurando saber a informação por que o governo fez isso, já jogou nisso aí e não continuou com a regra anterior que ele podia ser, falou não, questão de arrecadação. Foi bem melhor ele cobrar sobre o total até major da reserva, até capitão, do que ele pôs 14,25% do que exceder. O que entrou de receita foi maior. Só que veio o Supremo Tribunal Federal e decidiu, ele falou, olha, não poderia aplicar essa regra federal sem que tivesse já em vigor a lei estadual. E a lei estadual, ela entrou em vigor aqui no nosso estado de 2022. Só em 1º de janeiro de 2022. E no Supremo ficou pacífico, isso, e as ações tudo julgando procedente. Falou, olha, você tem que levar a regra anterior. Então nós ajuizamos a ação, por quê? Considerando a regra anterior, era melhor para todos. Eu falei que era vantagem até capitão, se a gente considerasse que aí deveria aplicar na totalidade a regra anterior, a lei anterior de ser 14,25%. Mas o nosso pedido não, nós pedimos que fosse a alíquota da nova lei, 9,5%, mas com a base de cálculo da lei estadual. É sempre assim, a gente tem que pedir o mais, o melhor dos mundos, né? Pra gente ver o que consegue, né? Certinho. Só que o que aconteceu, que infelizmente, então os estados, como estava o julgamento, estava muito pacífico no Supremo, o que aconteceu? As associações e tudo não estavam muito acompanhando esse processo no Supremo, que estava com repercussão geral, que é um processo até de Santa Catarina. Mas aí, para surpresa das associações, quando foi em outubro do ano passado, se não me engano, setembro, outubro, não sei. Setembro ou outubro. O Supremo Tribunal Federal fez uma modulação dos efeitos. E como que ele fez essa modulação dos efeitos? Ele falou, olha, não se pode aplicar a regra federal em detrimento da estadual. Só que, contudo, quem fez isso errado pode fazer até
1º de janeiro de 2023. Ou seja, a nossa já entrou em vigor em 1º de janeiro de 22. Então, em janeiro de 2022 já estava tudo certo, assim dizendo. Essa diferença nossa é até dezembro de 21. Então, o Supremo quase que liquidou a tese que ele mesmo tinha abarcado. Só que quando ele deu a decisão, aí as associações, a gente até habilitou como amigos curi lá, elas tentaram entrar tudo com recurso com embarque. Falou, olha, não pode, trouxe todos os argumentos que devem ser. E esse processo está concluído desde novembro do ano passado, agora com a nova presidente, a Rosa Weber, para analisar no Supremo. Está no Supremo. E o que está acontecendo é que as ações, as nossas, igual eu estava aguardando a sua sentença, elas estão suspensas esperando essa decisão do Supremo. Eu acho que agora... Isso o associado tem que entender isso aí. Que assim, não é nós, né? às vezes a ação não anda, não é por culpa nossa, é por determinação judicial. Então assim, eu acho que agora, em razão das associações do Brasil inteiro ter voltado os olhos para essa ação que está no Supremo, eu acho que aí sim agora vai se tentar reverter essa situação lá no Supremo e entender que os que têm direito a essa diferença. E aí, Coronel, tem outras ações que a gente ajuizou, que eu acho que está nesse relatório aqui. Tem essa aqui da UFMIL, na verdade, eu não sei se está aqui no relatório ou se a gente ajuiza elas de forma individual. Mas as ações que a gente trata daqueles nossos associados, que são aqueles que eles são isentos do imposto de renda em razão de doença grave, e eles também pagavam a previdência somente do que excedesse o dobro do teto previdenciário. Veja a tese que a gente apresenta. Isso aí já não é o sistema de proteção social, foi a emenda constitucional que teve, que alterou a emenda constitucional número 103. Ela revogou esse dispositivo. Só que quando ela revogou esse dispositivo, ela falou assim, ó, a lei estadual que vir a ratificar essa emenda constitucional, ela só poderá gerar efeitos futuros. Então, o que é a tese que a gente traz? Aqueles que já tinham esse benefício de pagar do que excedesse ao dobro, tem que se manter. E a Constituição, o Constituinte derivado, quando fez a emenda constitucional, foi muito sábio ao colocar isso, Coronel. Porque se eu pegar, que é o que está acontecendo de errado agora aqui no nosso estado, se eu pegar vamos colocar o nosso militar, né, da reserva aqui, o nosso oficial, que ele não pagava, até quem recebia então 14 mil reais, ele não pagava previdência sobre esse valor, e de repente ele está pagando 10,5. E por que ele não pagava previdência porque era o dobro do teto? Porque ele é doente. Então, se eu pegar uma pessoa doente que está custeando o seu tratamento com esse benefício que o Estado deu, paraplégica, tudo, com câncer, tudo, tem muitos. Pressão alta, seja o que for, e de repente ele ter que pagar isso, fica injusto. Não é o mesmo caso que a gente pode ter para aqueles que o caso seria depois da emenda, ele já teria ciência disso. Eu estou na reserva, adquiri a doença. Não, meu amigo, a emenda constitucional, ela é também de 2019, então ela ela vai ser aplicada para você. E outra, doutor Sebastião, que trouxe um alarde terrível, inquietação todo dia da tropa, e a gente tentou justificar isso para o pessoal veterano, de soldado a coronel e para as pensionistas, é que eles tiveram aqueles 10,16 para aqueles que têm, né, que a pensionista que é 1.000 e poucos, né, porque as outras não tiveram, as outras é com base no INSS, né? Então vamos esquecer ela um pouquinho aí, mas foram também, acho que prejudicados. Mas vamos falar aqui mais dos oficiais, aliás, dos policiais militares nossos, do bombeiro militar e pensionista que recebe 100%, que tem a mesma regra de correção de reajuste salarial. Quando eles tiveram os 10,16, o que aconteceu? Veio também o desconto da Previdência, quer dizer, o desconto da Previdência foi maior do que o reajuste. Aí, em vez dele ter um reajuste no salário dele naquele momento, passou a ter o quê? Um déficit, ou seja, pagou a mais. Foi onde eu falei, tem que aplicar a lei mais benéfica, e não essa lei maléfica, né? Aí alguns estudiosos aí, que nós temos muito da corporação, ou das corporações, mas o direito
previdenciário não tem o direito adquirido. Apesar que as leis falam do direito adquirido, né? Que é um tema que nós devemos... mas só que nesse caso, só interrompendo, não existe direito adquirido se não tiver previsão legal. E nós tivemos a previsão constitucional que falava que para eles tinha que manter. Aí nós falávamos uma coisa da lei, da Constituição, do 667, e eles falavam, não tem direito adquirido, não tem direito adquirido. Então se aplica a lei mais benéfica, vamos para o Estado social, o Estado tem que cuidar do doente dele. Não, mas isso é só no direito penal. Eu digo, moço, não existe só ir no direito penal. Nós temos que ver a situação do servidor, do militar que está... O direito penal, ela é aplicada já de modo expresso, porque existe a previsão. É previsto. Agora, nos outros, toda vez que quiser garantir essa segurança jurídica, deve ser previsto legalmente. É outra confusão que a gente vai entrar em outro podcast, que é a questão da promoção pós-imediato. Que é um tema que nós vamos também trazer, que está previsto legalmente, não é aplicado. Nós somos os pioneiros em lutar com isso aí. Tem parecer da PGE aqui, parecer falando que não podia, depois podia, depois não podia, depois podia e agora que não podia. Quer dizer, na verdade estão brincando com a gente. Né? Porque assim... Fica aquela questão de que muitos militares, o que aconteceu com ele? Ele falou, não, então se a PGE está entendendo que tem direito ao posto imediato, eu tenho ele completou o tempo de serviço dele lá em novembro de 2021, e ele falou, não, mas eu tenho uma promoção prevista para junho de 2022. O militar, eu conheço gente assim que procurou. Ele ficou esperando de novembro até junho, julho, para ser promovido, para ter o direito imediato, de repente não tem direito imediato. Não, e outro problema que veio agora, recente aí, que não é recente, mas a aplicação da lei está matando nós. Parece que deram um basta. Depois daquela consulta que fizemos na PGE, que negou, voltou para o comandante-geral para ele tomar providência. É a lei 21.124, que criou prazo decadencial, que criou só o limite de 50% por bravura. A lei é bem clara lá na sua emenda, né? Altera a lei 8.000, tal de 1975, que é a lei de promoção de oficiais, apenas para os oficiais ativos, e estão aplicando nos oficiais inativos. Acho que tem parece que eles têm uma marca de perseguição, assim, eu não sei o que é, com os oficiais do QOA e QOE. Que é o último posto, é de major, no quadro. Eu acho que nós vamos ter que fazer, pessoal, a gente se compromete com nós vamos fazer um podcast, que depois vai ter outro nome. Nós estamos pensando no nome, somente sobre o ato de bravura, porque o tema é muito grande. O tema é complexo. E tem muita coisa que tem que ser passada para os nossos associados. Decisões conflitantes. Na maioria benéfica. Muito benéfica, acontece várias vezes. E tem também, né, Coronel, essa questão da promoção por ato de bravura. Inclusive o TJ e o AUF-1000 MVC, eu fiz sustentação oral lá em 2020, firmou tese sobre a promoção por ato de bravura e às vezes ainda não é seguida pela administração a tese firmada. Nós vamos trazer. Só que aí, o senhor trouxe muito bem dos 10.16, a gente, acho que é o nosso último assunto, para não ficar uma coisa muito extensa. Só quero também que o senhor fale assim, só dizer que essas mesmas ações a respeito da Previdência e mais outros também estão extensivas à Associação dos Militares Vítimas do SESI. O senhor cuida das duas muito bem. Graças a Deus, graças a você, né? E Deus. Não, sempre orientado pelo senhor e pelos demais associados aí. Então, eu falei para os senhores que nós temos a ação referente à database 2011, 13 e 14, que foi pago errado, que foi pago parcelado. 15, 16 e 17 foi pago atrasado. Não é errado, atrasado. E os senhores não receberam database de 18, 19, 20 e 21. Quando foi o ano passado, pagou a database de 2022. Referente que pega o índice de 2021. Mas eu estou colocando as datas aqui do pagamento. Mas não é 21. Eu estou colocando as datas aqui, não do exercício da correção, mas a data do reajuste, né? da atualização. E veja bem o que aconteceu. Por um ano. Eu não sei porquê. Eu sempre acho que quando a política envolve com direito, começa a dar errado. Nós sabemos disso e nós estamos presenciando diariamente isso aí nos noticiários. Eu acho que política e direito estudiosos dos problemas, né? É diferente. Nosso comentário tem que ser mais delicado, assim dizendo, suave, porque
Hoje em dia não se pode falar tudo que pensa. Mas, veja bem, o governo ele veio e pagou 10,16 da data base de 2022, que tinha um índice de preço consumidor de 21. Só que aí o coronel, quando viu isso, né, coronel, o seu senso me chamou, sentou, falou: ô doutor, vê isso aqui, nós estamos sem receber 18, 19, 20 e 21, data do pagamento. Pagou 22, 10,16. Pessoal, e se a gente for analisar o índice que era de 18, 19 e 20, ele era 9,96. Ou seja, se o governo tivesse pago a data base 18, 19 e 20, ele tinha pago 3 anos ao invés de 1. Aí nós temos que fazer as nossas deduções, porque nós não sabemos o que acontece na cabeça dos outros. Mas no menor percentual, né? Ele pagou, na verdade, foi 2022. 3, 4 e 5. É isso. Mas por que ele pagou 22, o que nós pensamos? Porque isso não gerou diferença, Está 12 pontos e pouco, 12,53. Aí ele pagou 10,16. Se ele tivesse pago 12,53, ele tinha pago tudo. Tinha pago 3. 4. 4, né? Tinha e pago os 10,16 que pagava ele pagou, agora. Pagava 3. Só que aí a interpretação que está fazendo, e aí nós vamos estudar a medida que pode ser cabível, porque o Supremo diz, que aí eu estou voltando àquela informação que eu trouxe lá no começo, do Supremo, que não existe direito subjetivo. No entanto, tem que se justificar por que não pagou. Eu não consigo ver até agora uma justificativa porque se está pagando, o valor é seu mesmo. Está previsto na conta. E está pagando uma conta nova e não as mais antigas. E nós sabemos que as contas, as dívidas de licitação, elas seguem uma ordem cronológica da apresentação do crédito. Precatório, ordem também cronológica. Como que se paga uma dívida mais recente e deixa anterior? Na verdade, nem é dívida recente, pessoal. Eu estava esquecendo, coronel. Não é dívida recente, não. Não era recente porque ele pagou em março. Nem tinha chegado a data. Pagou-se em março essa data base de 16 de 2022, quando a lei trazia que deveria ser pago em maio. É a mesma coisa. Eu cito um exemplo às vezes absurdo. Mas nesse caso até foi benéfico, né? Foi benéfico, mas é que eu estou dizendo assim, se preferiu pagar uma dívida que nem era vencida, ao invés de pagar que estava atrasado. É a mesma coisa do senhor ter me emprestado R$1.000, 4 parcelas, R$4.000, eu falo, eu vou pagar 4 cheques. E eu não paguei o primeiro, não paguei o segundo, não paguei o terceiro. Aí eu chego pro senhor coronel, eu vou pagar o primeiro, falta 2 meses para vencer, mas eu vou pagar o último aí que nem está vencido. O que o senhor ia falar para mim? Peraí, mano, você está me devendo é o antigo aí. E o antigo fica como? Ué, e é isso que a gente está estudando e pode ter certeza associado que vai ser questionado ao judiciário isso. E aí não vai entrar na tese, a gente não quer adiantar aqui até as teses que é utilizar. Podemos não, que a gente estuda demais. Mas a gente isso. sabe o que pedir. Se ele vai obter êxito ou não, é outra história. Mas a gente acredita nisso porque nesse caso teve lei. O que não se pode fazer que o Supremo decidiu, não existe direito subjetivo, é quando não tem lei. Nesse caso não, nesse caso teve a lei. Pessoal, da parte jurídica, eu acho que era isso, coronel, que a gente quer. Esse primeiro podcast era até mais para trazer essa questão jurídica, que é, pessoal, o que mais o associado precisa, né, coronel? Além do atendimento que o senhor faz aqui, o coronel, gente, eu estou aqui, eu acompanho, eu venho aqui, eu faço atendimento presencial aqui 2 vezes por semana. Ele atende o militar, ele atende a viúva, ele atende o filho militar. Ontem a gente atendeu um militar com a filha dele, questão de concurso aqui para orientar. Mas eu acho que a maior resposta que a UFMIL hoje ela vem dando é a questão do atendimento jurídico. E o atendimento jurídico, quando eu trago para os senhores, não é da minha parte não, só. É a do coronel que ele faz todo dia ali quando o pessoal procura ele. E vocês podem ter certeza que tem, claro, a minha participação nesse processo, mas nenhum dos processos aqui, ele vem sem orientação da presidência, sem orientação do conselho, para o ajuizamento dessas ações. E a decisão que tem aqui da UFMIL, que é sempre feita de modo coletivo, para atender a todos da mesma forma. Ou ganha para todo mundo, ou perde para todo mundo. Mas os associados, eles são atendidos e é dedicada atenção ao processo de cada um da mesma forma, né, Coronel?
Doutor Sebastião, o que a gente tem que fazer mais aqui é agradecer o senhor pela a inteligência, o conhecimento das causas, pela labuta que a gente vê no dia a dia. Agradecer a todos os oficiais e associados em geral da UFMIL e da MVC, e podem ter certeza que aqui todas as decisões nossas são homologadas por um conselho que respeitamos muito e nos orienta muito. Como eu falei no início, são coronéis oficiais, de segundo tenente a coronel, de grande qualidade, né? Nós não podemos nem mensurar isso aí. Eu não faço nada sozinho e nem o doutor Sebastião faz nada sozinho. Nós fazemos em conjunto, cumprimos o estatuto a rigor. Aqui não temos crítica a ninguém, não tecemos comentário negativo com a ação de comando, se está bom, se está ruim, do governo. Viu? E agora, Coronel, eu acho que uma coisa que eu sempre via, gente, é muito engraçado as coisas. Minha filha sempre assiste muito o YouTube, né? E aí eu tenho uma pequenininha de 4 anos que às vezes ela pega o celular e finge que está gravando. É igual o Miguel, meu neto. E ela fala assim no final: vai lá, dá seu like e se inscreva no canal. E agora é o que eu vou pedir para vocês. Eu não sei de cor ainda o canal do YouTube, mas isso aqui, esse podcast, ele vai ser postado no YouTube. Então você que está assistindo aí, não esqueça de ir lá e se inscrever e dar seu like também. E se inscrever por quê? Porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado para você poder saber que tem um vídeo novo aqui do nosso podcast. E o Instagram daqui, qual que é mesmo o nosso Instagram? Sabe qual, meu amigo? A UFMIL. A UFMIL, o Instagram é a UFMIL. Vai estar também aqui vou colocar aqui na descrição. Como se eu estivesse gravando, né? Vai estar aqui na descrição aqui embaixo o Instagram também. Vai lá, começa a seguir lá no Instagram para ter notícias constantemente, para você ficar bem informado, tá bom? E não se esqueça, siga a gente nas redes sociais e acompanhe todas as vezes que a gente estiver divulgando essas informações, né, Coronel? É isso mesmo. Por hoje é só isso? É só isso, eu quero agradecer a todos. Vamos atender a orientação do nosso advogado, doutor Sebastião, e podem ter certeza, eu não negocio direito de ninguém. Se não for para negociar direito coletivo, que é autorizado pela Assembleia Geral, eu não faço isso. Então, confie em nós, venha agregar nosso grupo. É uma comunidade linda, saudável. Aqui nós aprendemos demais e a minha vida é estudar os problemas de vocês, as demandas de vocês e tentar administrativamente e politicamente alguma solução. Não satisfeito, nós buscaremos o Poder Judiciário. Eu só tenho esse tripé, né? Administrativo, político e judicial. Tá? Acredite em nós. E deixar mais um pedido para vocês. Esse podcast que a gente está fazendo aqui hoje eu estou aqui, amanhã vai estar outras pessoas, mas esse podcast, ele está sendo feito para você associado, para você que não é associado, para você militar veterano, para você militar da ativa, que é questão do ato de bravura, a gente vai trazer para você também. Então, também aqui nos comentários aqui do YouTube, deixa a sua sugestão de que assunto você quer que seja tratado, deixa a sua pergunta, às vezes tem muita pergunta que você quer que a gente esclareça, deixa aqui embaixo também a sua sugestão, a sua pergunta, o que for, para a gente poder fazer cada dia mais um podcast mais adequado e mais apto para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês, até a próxima. O que nós temos aqui é que agradecer a presença aqui do doutor Sebastião, do nosso operador aí, e de todos nós e de todos vocês que vão assistir esse primeiro podcast. Vamos errar alguma coisa? Vamos, mas o nosso desejo é de acertar 100%. Muito obrigado e até o próximo.